Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Tefi Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. E não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? Não desistam, continuem insistindo. Aqui é a minha mensagem para a população do estado de São Paulo e para a população brasileira. Façam o que precisa ser feito no entendimento de vocês para conseguir fazer com que a nossa liberdade volte, né, a cada um de nós. Não deixem de fazê-lo. E outra, o povo, cada um de vocês como povo, não pode ter o seu direito à liberdade, o direito de ir e vir segregado, não pode ter isso restrito. Um movimento espontâneo da própria população, aí não tem o que fazer, porque quem dá a última palavra é sempre o povo, porque é dele que emana todo o poder. Alô, amigos do canal Vista Pátria, este é o quadro Pátria em Foco e hoje estamos aqui com Douglas Garcia, que é deputado estadual lá do Movimento Conservador por São Paulo. Então, para iniciar aqui a entrevista, eu quero dar um muito obrigada ao Douglas por ter aceitado aí o convite da gente aqui do Vista Pátria e abrir aí para você dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal, queria agradecer ao pessoal do Vista Pátria, mandar um beijão aí para a Tef, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, queria mandar um beijão e um agradecimento especial a todo mundo que vem mandando mensagem, parabenizando pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui na Assembleia de São Paulo, mas eu não faço mais que a minha obrigação, né, tudo aquilo que tiver ao meu alcance para conseguir ajudar o povo, a gente está aqui, principalmente representando os conservadores na Assembleia de São Paulo. Estou muito ansioso para a entrevista de hoje, espero que eu consiga atender todas as expectativas de vocês. Douglas, primeiramente, a primeira pergunta aí, né? Muita gente às vezes não sabe a diferença aí do papel da atuação do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, né? Qual que é a atribuição de cada um, quais são as competências, né? Na prática, o que cada um pode fazer? É uma dúvida que muitas pessoas têm de fato e elas esperam que nós tenhamos o mesmo poder, nós, eu digo, deputados, vereadores e senadores, deputados federais, tenhamos o mesmo poder que o chefe do executivo, mas não é verdade, existem limitações. Um deputado federal, deputado estadual, e o vereador, eles foram eleitos principalmente para poder fiscalizar o mandato do executivo daquela jurisdição. Por exemplo, no município, na cidade de São Paulo, quem é o responsável por fiscalizar os atos do Bruno Covas seriam os vereadores da Câmara Municipal. Então, eles poderiam aprovar ou não as contas que foram publicadas pelo prefeito Bruno Covas, eles fazem isso pelo menos uma vez por ano, podem aprovar ou não a lei orçamentária anual, que são os gastos que o prefeito vai fazer na cidade no ano seguinte, assim como o plano plurianual, que são durante 4 anos, e o mesmo ocorre nas assembleias legislativas. Cada deputado estadual tem a competência de fiscalizar os atos do governador do estado. E também, na presidência da República, cada deputado federal tem o poder de fiscalizar os atos do presidente da República. O que acontece é que o poder de um deputado, ele é mediato, ele não é imediato. Cabe a mim, por exemplo, verificar se dentro de um hospital estadual, dentro de uma escola estadual, está faltando algum tipo de insumo médico hospitalar ou está faltando merenda para os estudantes, e assim eu possa acionar o poder público, cobrar o que está acontecendo ali para que o poder público venha tomar as medidas e providências cabíveis. Só que isso não acontece de uma hora para outra, é necessário ter todo um trabalho, uma formalidade, uma burocraciazinha um pouco chata, que acontece o atendimento, é realizado o atendimento, mas sempre tem que passar por uma espécie de burocracia, assinar um documento, ligar para o secretário e etc. Quem tem o poder de execução nas mãos é sempre o governador, é sempre o chefe do poder executivo. Os deputados e os vereadores e os senadores sempre são aqueles que têm o poder mediato. Quanto às ações do governador, quanto às ações do prefeito, quanto às ações do presidente, podem ser derrubadas pela respectiva casa legislativa desde que você tenha uma maioria do parlamento, né? Eu vou dar um exemplo aqui na Assembleia de São Paulo. Na Assembleia de São Paulo nós precisamos ter ali de no mínimo 63 deputados, 63 a 68 deputados, para conseguirmos derrubar as decisões do governador do estado. Por exemplo, o governador, ele baixou um decreto. Para a gente conseguir derrubar aquele decreto, nós precisamos ali de uns 68 votos para derrubar o decreto que foi
baixado pelo governador. E 68 votos é um quórum um pouco alto, é um quórum que, se for para levar pela área comum, que são 48 votos, geralmente, para aprovar um projeto, é um quórum altíssimo. Se o governador ele tem uma boa articulação com a casa, né, que infelizmente acontece com muitas assembleias, não uma boa articulação, mas a compra de alguns votos ou a cooptação de alguns deputados, se o governador tem isso, então, infelizmente, não de forma simples nós conseguiremos derrubar as decisões do governador, né? É necessário que haja uma conversa ali com o núcleo do centro e de outros deputados. Ou seja, existe esse trabalho de fiscalização que é feito pelo parlamentar e o trabalho de poder derrubar ou forçar o executivo a promulgar determinadas coisas, mas isso só acontece quando você tem uma maioria absoluta do parlamento. E, infelizmente, quando você não tem essa maioria absoluta do parlamento, ou quando a maioria absoluta do parlamento é fechado sempre com o governo, você não tem uma casa legislativa atuante. Você tem uma casa legislativa que se rende, né? Você tem uma casa legislativa que funciona mais como uma espécie de cartório do Poder Executivo, né? Que algumas casas, a exemplo da Assembleia de São Paulo, são assim. Eu até ia perguntar para você exatamente isso, Douglas, para você comentar um pouquinho que o teu trabalho sozinho ele não consegue ser levado adiante, né? Você tem aí que trabalhar em conjunto com os outros deputados até para você conseguir aprovar ali as coisas na Alesp, né? O que eu queria até puxar aí como braço dessa pergunta é exatamente a posição dos deputados da oposição, porque tem muitos deputados aí da oposição ao governo, e aí o governo, eu estou dizendo aí o Bolsonaro, né, o chefe do executivo, que às vezes eles têm algumas posturas um pouco duvidosas aí em relação à quarentena, em relação ao isolamento, né? Você que está lá dentro, como é que você percebe aí a ação desses deputados da oposição? Eles tentam, de repente, boicotar, eles às vezes torcem aí, porque tem a torcida organizada da doença, né? A gente vê isso muito na imprensa, enfim. Como é que na prática lá, o que você tem visto? Bom, a bancada do PT hoje, eles têm 10 deputados estaduais. A bancada do PSOL tem 4 deputados estaduais e a do PCdoB tem 1. Você tem ali 15 deputados que eles se autodeclaram como oposição e jamais vão votar, jamais, entre aspas, né, vão votar com o governo de forma unânime na maioria dos seus projetos. Ocorre que hoje a bancada do PT e a bancada do PCdoB e a bancada do PSOL estão mais fechando com o João Dória para poder fazer com que o Estado de São Paulo se torne essa ditadura do que jamais esteve na história da Assembleia Legislativa. Inclusive, Tef, eu quero lembrar aqui que a bancada do PT na Assembleia, eles elegeram o presidente da casa, que é o senhor Cauê Macris, que é do PSDB, né? Ou seja, o PT e o PSDB, eles se uniram para conseguir eleger o presidente da casa e em troca da primeira secretaria, né, que foi entregue para o deputado estadual Enio Tato, em troca de alguns cargos ali e o controle do RH da casa, né, ou seja, eles têm uma maioria absoluta de cargos e o controle dos recursos humanos, que é, enfim, é aquilo que o PT mais gosta de ter, que é carguinho, fazendo, qual é o nome? Cabide de empregos, né, aquela expressão popular, dentre outras coisas. O PT e o PSDB na Assembleia são fechadíssimos contra o Bolsonaro. Ou seja, aqueles deputados que são conservadores, aqueles deputados que sempre batalham pelos valores do povo, eles são criminalizados, a exemplo meu e do deputado Gil Diniz. Eu falo isso aqui com você sem nenhum problema, sem nenhum medo de retaliação, porque essa é a verdade, essa é a realidade, eu estou cansado de ter que ficar maquiando as palavras. O PT e o PSDB na Assembleia de São Paulo, eles são juntos, estão fechados, e tudo que eles fazem desse papel de oposição, tenta passar para o seu próprio eleitorado um papel de oposição, nada mais é do que um teatro, né? E hoje eles estão juntos na Assembleia de São Paulo, fechadíssimos com o João Dória, pela manutenção dessa quarentena. Então, tudo que vocês veem por fora, aqueles supostos ataques do PT, supostos ataques do PSOL ou do PCdoB contra o Tucanato Paulista, isso é mentira, Eu estou aqui brigando, eu, deputado Gil Diniz, somos poucos, mas nós estamos lá na Assembleia todo santo dia brigando para conseguir fazer com que o povo tenha a sua liberdade e não transforme o Estado de São Paulo
nessa ditadura que a gente está vivendo, infelizmente. A gente tem uma grande preocupação, às vezes, em cobrar você, em cobrar o Gil, né? Que são as pessoas que nós aí da ala conservadora votamos, né? Mas às vezes vocês estão de mãos atadas diante aí dos outros deputados que eles não ajudam vocês, né? Então vocês precisam de um X de assinaturas, até para de repente quebrar aí um decreto absurdo do Dória, para fazer as coisas, para poder, né, cumprir o papel de vocês, e aí as pessoas martelam, brigam com vocês, vão lá atrás, pô, mas o Douglas e o Gil não estão fazendo nada. Mas o quanto que vocês conseguem fazer diante dessa oposição que está aliada. Então é aquela estratégia das tesouras, né, Douglas? Isso, olha, é muito difícil você chegar numa casa legislativa, vou ser sincero contigo, Tef. Eu me decepcionei um pouco com a Assembleia de São Paulo, porque nos meus primeiros dias eu cheguei lá dando voadora de duas pernas, como o pessoal costuma dizer. Eu cheguei com um gás enorme, com uma sede de mudança, e você acaba dando com a cara na parede, porque você se dá de conta com uma realidade extremamente diferente, que não é aquilo que você acreditava que seria. Ou seja, a Assembleia, se ela quiser, por exemplo, me colocar no Conselho de Ética, ameaçar cassar o meu mandato, poder prender as minhas emendas parlamentares, o envio das minhas emendas parlamentares para determinadas regiões, se o Poder Executivo, né, aqui dizendo, mas o PSDB, João Dória, não quiser atender determinadas requisições minhas, pedido de arrumar uma delegacia, de arrumar uma escola, infelizmente eles acabam descontando no povo, né, por um comportamento ou uma cobrança que é feito por parte minha ou por parte do deputado Gil na Assembleia de São Paulo. E eles descontam isso no povo, descontam isso em nós, ameaçam cassar o mandato, e o João Dória hoje tem um poder absoluto sobre a Assembleia de São Paulo. As pessoas, eu queria muito que as pessoas entendessem isso, mas ao mesmo tempo eu não quero desanimar as pessoas no sentido de, olha, o impeachment, ele pode ou não pode acontecer? Meu Deus, o impeachment da Dilma Rousseff não era uma coisa impossível? O que o povo fez nas ruas? Não derrubou Dilma Rousseff do poder? Então eu digo, por mais que difícil seja uma situação, ela jamais será impossível. O povo nas ruas é especialista em fazer o milagre acontecer. Então eu não duvido de absolutamente nada, desde que o povo queira fazer aquilo acontecer, eu não duvido. Por mais que as opções não sejam favoráveis, por mais que as opções apareçam que seria impossível acontecer alguma coisa, se o povo quiser, ele faz acontecer. Então, o povo tem muito mais poder do que eu e o Gil ali de forma isolada. Para você ter ideia, a gente precisa ali de mais ou menos umas 32 assinaturas para conseguir lançar uma emenda, mais ou menos, né? A dificuldade que é para a gente conseguir essas assinaturas, batendo sempre no governo, cobrando sempre o João Dória, se posicionando contra o governo do Estado, é gigantesco. Por quê? Porque se de um lado eu tenho a oposição, que é o PT, o PSOL e o PCdoB, que quer a nossa caveira, né, que nos detesta, que nos odeia, do outro lado você tem os tucanos, você tem o pessoal do DEM, né, que é a turma aí do Rodrigo Maia, que existe a turma dele aqui em São Paulo também, que poucos conhecem, mas tem na Assembleia de São Paulo. Tem a turma mais alinhada ao Centrão. Toda essa galera, eles também existem aqui no Parlamento Paulista, também existem na Assembleia de São Paulo. Então, se eu saio atirando para todos os lados, é lógico que eu fico isolado, eu não consigo ter ações na Assembleia de São Paulo, não consigo aprovar nada. Eu posso ter o apoio do povo, eu posso ter total respaldo do povo, que é o que mais me interessa nesse momento, que sempre vai me interessar em qualquer outro momento da minha vida, sempre estar alinhado com o povo, porém, esse mesmo povo que cobra de mim que me apoia nesse sentido, eles cobram de mim uma ação efetiva que de forma isolada seria impossível eu conseguir fazer, entende? Porque quem vai dar o aval para essa ação, quem vai de fato efetivar essa ação, são justamente as pessoas que têm o poder nas mãos, né? São aqueles parlamentares que detêm o poder, aquelas autoridades que detêm o poder e que hoje não estão alinhadas com o povo. Então, como é que eu consigo atuar? Como é que eu consigo agir? Eu posso representar falando, colocando o dedo na ferida, gritando, mas o povo pede alguma efetividade maior, e essa efetividade eu não alcanço pelo fato de eu me posicionar, e eu não vou me envergonhar de me posicionar, eu não vou ter medo de me posicionar, eu fui eleito para me posicionar, você entende? Então, são dois extremos, são duas realidades, que se eu bato de um lado, eu perco do outro. Esses dias eu publiquei
no Twitter é que aqui eu estou sendo extremamente transparente, né? Não costumo ser assim. Talvez até venha algum tipo de retaliação por causa disso, mas eu não ligo, tá? Vamos lá. Eu publiquei esses dias no Twitter o seguinte: tudo que eu faço tem um efeito colateral, tudo que eu digo tem um efeito colateral. E a minha mensagem para o povo é: eu estou batendo, eu estou fazendo aquilo que o povo quer, que é representá-los aqui nessa casa legislativa. Mas eu preciso que vocês entendam que eu não vou conseguir, de forma efetiva e eficaz, tornar, por exemplo, o impeachment célere da noite para o dia, ou fazer com que o decreto do governador seja derrubado da noite para o dia, o apoio da casa da noite para o dia, porque hoje quem detém o poder não está alinhado com o povo. Projeto de decreto legislativo 9/2020, 9 de 2020, isso, que foi protocolado por você e pelo Gil Diniz, publicado na quarta-feira, dia 8/4, para derrubar a quarentena do João Dória. O STF ele proibiu o Bolsonaro de derrubar as quarentenas nos estados, e ele ignorou esse projeto de decreto que você fez. O que dá para fazer agora? Como é que está isso? O que a gente... quais são os próximos passos? O que você tem feito aí no teu gabinete? Como é que a gente faz, Douglas? Porque você fez uma coisa importantíssima que a população está pedindo, e aí vai o pessoal lá e quebra tudo, porque não é mais interessante fazer churrasco na varanda gourmet, né? Então, por favor, exatamente. Douglas. Maravilha, vamos lá, Tef, o que acontece? Eu protocolei esse decreto no mesmo dia em que o João Dória havia anunciado a quarentena por mais 15 dias, eu estava redigindo junto com o deputado Gil Diniz. Me juntei junto ao deputado Gil Diniz e disse: Gil, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode mais permitir que isso aconteça, a gente não pode mais fazer com que o Estado de São Paulo permaneça nessa ditadura, e conversei com ele, falei: vamos protocolar um decreto legislativo, mesmo sabendo que o João Dória tem aqui a maioria da Assembleia, a gente precisa fazer alguma coisa, pelo menos dar a chance para o nosso povo, dar uma esperança para o nosso povo de que isso pode ser derrubado. O STF, através do Alexandre de Moraes, entendeu que o governo Bolsonaro não teria poder para derrubar a quarentena horizontal, ou seja, a quarentena indiscriminada, mas nada pode tirar o poder do legislativo de, através dessa independência e simetria entre os poderes, conseguir derrubar as decisões do executivo. Ou seja, hoje, o único que pode fazer com que esse decreto seja derrubado, né, seria o Parlamento Paulista, seria a totalidade do Parlamento Paulista ali reunida e decidindo a respeito disso. Se nós conseguirmos uma maioria de 48 votos, estou pedindo 48 votos, nós temos hoje 94 deputados estaduais na Assembleia de São Paulo, se nós conseguirmos 48 deputados votando de forma favorável ao decreto 9 de 2020, que foi o decreto legislativo promulgado, protocolado por mim e pelo deputado Gil Diniz, a quarentena cai. Então existe uma esperança, existe sim um método, existe sim uma forma. É difícil? É difícil, mas hoje nós conseguimos pautar se nós pressionarmos a presidência da Assembleia. Hoje a presidência da Assembleia, ela é do deputado estadual Cauê Macris, que é do PSDB, é dos tucanos também. Não é uma coisa impossível, dá para chegar no Cauê e conversar, pedir a gentileza de protocolar esse decreto. Já fiz isso ao vivo, inclusive na frente de diversos deputados, na frente do próprio presidente, pedi com humildade para que ele venha venha pautar esse decreto para que a Assembleia de São Paulo, veja só a forma com que eu me posicionei. Eu não me posicionei atacando o decreto do próprio governador, eu me posicionei pedindo para que a Assembleia decidisse sobre isso, para que nós, como representantes do povo, pudéssemos dizer ao próprio povo se a casa aceita ou se a casa rejeita. Porque na minha concepção, Tef, o poder legislativo hoje deveria ser o poder mais próximo do povo, né? Por quê? Porque nós estamos fiscalizando os atos do executivo, né? E o judiciário tem uma função bem diferente daqueles que são eleitos, né? Do chefe do executivo e também dos demais parlamentares. Então nós deveríamos estar mais próximos do povo. Como poder mais próximo do povo, nós teríamos que decidir a respeito da continuidade ou não da quarentena, porque isso impacta a vida de milhões de paulistas. Solicitei ao vivo e a cores, na frente de todos, para que fosse pautado. O presidente da casa simplesmente resolveu me ignorar, nem sequer respondeu a respeito disso. Então hoje, o que pode ser feito, né, eu estou fazendo aqui a minha parte, protocolei, pedi para todo mundo, para todos os deputados, para o presidente da casa, e ele resolveu me ignorar. Hoje, o que pode ser feito é através das redes sociais ou
qualquer outro método que o povo encontrar, que o povo achar interessante fazer, fazer com que o presidente da casa, Cauê Macris, paute o decreto número 9 de 2020 e pressione os demais deputados, né, eu já deixei ali a lista, o nome dos deputados, nas minhas redes sociais, converse com o deputado que é da sua região, o deputado que você elegeu, para que ele venha apoiar o decreto 9 de 2020 e, junto comigo, pedir para que o presidente venha pautá-lo. Porque, olha, ainda que você, deputado, seja contra, ou aliás, seja contra ao meu decreto, ou seja, seja a favor da continuidade da quarentena, você poderia votar não. Eu estou defendendo a prerrogativa de você votar sim ou você votar não, desde que a Assembleia participe, entendeu? Mas nem isso a Assembleia está fazendo. A Assembleia precisa participar, a gente não pode ter medo do governador do Estado. Não tem como você ter medo do governador do Estado. Tá com medo da canetada da emenda parlamentar? Tá com medo da canetada do rolo compressor do governo que vai tirar cargo adoidado de um monte de gente? Tá com medo, meu Deus? Então por que se elegeu a deputada? Você foi eleito para fiscalizar, você não foi eleito para se submeter às vontades do governador. E eu queria muito que os meus pares, eu sei que não são todos, mas que alguns dos meus pares entendessem isso, que é importante para a gente, nesse momento, não se submeter às vontades do João Dória. Eu ia comentar agora com você exatamente sobre essa representação que você fez, que foi junto do Gil Diniz e do Frederico Dávila, né, que foi uma representação aí provocando o judiciário sobre o decreto que poderia possibilitar manipulação de dados, porque a gente viu aí recentemente algumas matérias falando que os agentes públicos, aqui em São Paulo, acho que é o SAMU que tem esse poder, os médicos ali, legistas do SAMU, eles, se existir a suspeita, né, eles podem ali simplesmente declarar como Covid-19, né? Então, assim, o impacto disso, eu acho que o problema, claro, é um absurdo o decreto em si, é um absurdo tudo isso, mas eu acho que o desdobramento disso é o pior de tudo, porque o desdobramento, ele impacta na vida muito. Então, o desdobramento daquela questão de ir e vir impacta por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem se sustentar, elas não vão... começa a não conseguir comprar comida, começa a privar a pessoa. Esse outro aí da manipulação de dados, mas é só estatística, né? Deixa pra lá, estatística, ninguém se importa. Mas, por exemplo, o senhorzinho faleceu. A família desse senhor não vai poder velar o corpo, porque existe toda uma questão de conta. Então, os desdobramentos são extremamente prejudiciais para a população. E aí o que eu queria que você falasse é porque teve uma outra representação, essa foi no Ministério Público, né, Douglas, contra abuso de autoridade do governador João Dória. O governador, ele ameaçou prender as pessoas, ele veio a público dizer que poderia dar voz de prisão a quem não obedecesse as as recomendações dele. Mas é aqui que está, Tef, é aqui onde mora toda a questão. O governador, ele não tem o poder de prender quem quer que seja se existe uma recomendação, porque a recomendação ela não necessariamente precisa ser obedecida. O que deve ser obedecido seria uma determinação. Existe no Código Penal, né, o artigo 268 que ele fala, né, que em caso de grave doença contagiosa que coloque em risco a saúde pública, pode haver sim essa detenção. Ele tem esse respaldo jurídico. Porém, seria apenas em caso de determinação, e essa determinação hoje não existe. Então, qualquer tipo de prisão que for feita através deste decreto, que o Rodrigo Garcia, o vice-governador, ele veio no programa do Siqueira dizer que eles têm respaldo jurídico para poder atuar. Se eles atuarem através do artigo 268 do Código Penal com o atual decreto, que apenas recomenda e não determina, o governador, ele comete crime de responsabilidade. E não é qualquer tipo de crime de responsabilidade. Nós estamos falando do direito de ir e vir das pessoas. Isso é uma matéria escandalosa de impeachment. Além disso, se ele resolver baixar outro decreto alterando a recomendação para a determinação, imediatamente no mesmo dia eu vou protocolar um outro decreto aqui legislativo na Assembleia de São Paulo que muda essa situação, né, para que as pessoas ainda tenham o seu direito de ir e vir preservado. Porque, para mim, o direito de ir e vir ele só pode ser restringido através do estado de sítio, que só pode ser decretado pelo chefe do Executivo Federal, ou seja, Jair Bolsonaro.
né? Então eu vou lutar aqui na Assembleia ainda pelo direito de ir e vir das pessoas. Eu acredito, Tef, que quando e se o governador decretar determinando com que as pessoas não possam mais sair de casa, aí talvez, a Assembleia de São Paulo eu consiga, assim, de certa forma, comover os deputados, né, mudar a percepção dos deputados de que o governador está sendo ditatorial, porque em nenhum estado da federação, nem mesmo o mais insano, que é o Witzel, nem mesmo ele fez isso, né, ele só ameaçou, mas ele não fez isso, ele não decretou, determinando a proibição da locomoção das pessoas. Caso isso venha a acontecer, aí a gente vai entrar com decreto legislativo aqui na Assembleia, vamos tentar convencer todos os deputados para poder derrubar, porque, mais uma vez, o governador está agindo com abuso de autoridade. Através das falas dele, apenas as ameaças que ele fez, eu também encontrei indícios irregulares, porque para mim você ameaçar a liberdade alheia, o direito de ir e vir, principalmente se tratando de um chefe do executivo, uma pessoa que tem autoridade, é grave. Então eu provoquei o Ministério Público no sentido de agir de forma, pelo menos liminarmente, né, concedendo o quê? Uma espécie de habeas corpus para a população do estado de São Paulo inteiro não ser preso, porque senão daqui a pouco, Tef, você vai ter que entrar com habeas corpus no Tribunal de Justiça para conseguir comprar pão na padaria, você está entendendo? É assim que a gente está se encaminhando aqui no estado de São Paulo. Então eu, Frederico Dávila e o deputado Gil Diniz estamos trabalhando nisso. Além disso, junto com ele, a respeito do crime de responsabilidade, ele acredita que houve crime de responsabilidade do governador no carnaval desse ano, porque ele confessou em suas redes sociais que estava preparando o estado de São Paulo, que alguns hospitais, inclusive, para conseguir combater o coronavírus, o Covid-19, mas não proibiu o carnaval, né? Não se posicionou nada, não falou nada, só veio fazer isso depois. E a proliferação da doença, o principal foco de proliferação da doença, no entendimento de muitos, né, não estou falando aqui de pouco, de muitos infectologistas, principalmente o Dr. Osmar Terra, foi sim durante a época do carnaval, né, porque já havia chegado o coronavírus no Brasil, né, o tempo de incubação, aquela coisa toda, né, por isso que o Osmar Terra ele defende bastante a quarentena vertical, porque hoje a quarentena horizontal e a quarentena vertical, em termos de número, de efetividade de pessoas sendo contaminadas pela doença, não vai mudar muita coisa, vai continuar praticamente a mesma, né, porque quem deveria ser infectado já está se infectando de qualquer forma, independente do tipo de quarentena. E como o governador não fez nada para mudar essa situação na época do carnaval, houve um indício ali de crime de responsabilidade, ele assumiu nas suas redes sociais que na época do carnaval ele tinha ciência disso, então a gente está entrando com uma representação contra ele também. E é claro, a falta de muitos insumos em hospitais públicos, né, a falta de responsabilidade que ele teve em abrir, por exemplo, o Hospital Regional de Caraguatatuba, que já 2 vezes ele atrasou, a falta de responsabilidade com os policiais militares que estão vindo para a capital trabalhar, mas não conseguem voltar para casa e ficam largados, a Deus dará, a falta de responsabilidade com a questão da Cracolândia, que está acontecendo lá normalmente, você vê uma aglomeração enorme de pessoas, estou trabalhando, inclusive recebi um secretário da União, do governo Bolsonaro aqui na Assembleia de São Paulo, para a gente trabalhar em um projeto para conseguir extinguir mesmo as Cracolândias de fato, de forma efetiva, a falta de responsabilidade do governador com relação aos bailes funks, né? Então, o que não falta é falta de responsabilidade, ou seja, a gente pode se representar o governador de diversas formas possíveis e nós estamos representando de diversas formas possíveis, mas as pessoas também precisam entender que o PSDB, ele tem que perder o poder no estado de São Paulo, sabe? As pessoas precisam entender que o PSDB não pode ter mais poder nenhum, ele é tão perigoso quanto o PT, ele é tão perigoso quanto o PSOL, ele consegue aparelhar de forma muito mais ferrada algumas partes do Ministério Público, algumas promotorias de justiça, parte também dos tribunais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, algumas varas de justiça, né, Defensoria Pública, o aparelhamento do PSDB, das instituições jurídicas, consegue ser mais forte do que a do PT. Né? Sim, há esperança. Sim, nós podemos derrubar João Dória. Não é impossível. Por mais que a presidência da casa seja do PSDB, nós conseguimos sim, porque o povo nas ruas é quem dá a última palavra.
O povo sempre deu a última palavra nas ruas. Foi assim em 1932, quando o Estado de São Paulo se levantou para que o Brasil fosse liberto de um regime ditatorial. Foi assim durante a época do regime militar, quando nós fizemos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, levando milhões de pessoas às ruas. Foi assim quando, através da maior manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, nós conseguimos derrubar o PT do poder, e será assim também se o povo quiser derrubar João Dória do poder. Isso não tenho a mais absoluta sombra de dúvidas. Eu queria que você comentasse uma imagem que eu recebi lá no meu Zap Zap, do gabinete do ódio do Zap Zap, que foi minha tia que repassou para minha mãe. Elas são tudo do gabinete do ódio, viu, Douglas? As suas tias são as tias do Zap. Tudo as tias do Zap. Elas trabalham tudo aí com você, com o Eduardo, tá tudo aí, viu? Me passaram o seguinte, ó. Está gostando do comunismo? Governantes mandando você fechar, toque de recolher, proibido ir a certos lugares, liberdade limitada, comida limitada, medo provocado por mídia. Sua empresa não é exatamente sua, ela abre e fecha quando eles querem, não pode visitar familiares. Se tem opinião contrária, olha, cuidado que você pode ser preso, hein? Se for ao mar, você vai ser preso, viu, surfistas? Soltam criminosos, prendem inocentes. Aí termina assim: aproveite a amostra grátis do comunismo. Não gostou? Luta para que isso não fique permanente. Então, Douglas, qual que é a luta? Conta pra gente. A luta, ela se inicia, Tef, vou dizer para você, eu muitas vezes, nos últimos dias, eu não tenho nem dormido direito. Aí eu deitava minha cabeça no travesseiro e recebia a mensagem do pessoal, era por WhatsApp, era via e-mail, era via SMS, o povo tentando entrar em contato comigo, de gente chorando, era gente chorando mesmo, dizendo: eu não sei mais o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda, né? E eu, como representante do povo, você não tem noção do quanto isso acaba com o meu coração. Eu fico assim, mexido mesmo, né? Uma situação emocional. Por quê? Porque eu tô ali na ponta sempre batendo com relação a isso, né? E eu vejo que o Brasil foi implantada uma ditadura, foi a ditadura dos governadores. Hoje o Brasil vive essa ditadura, e o poder de Jair Bolsonaro, ele foi retirado pelo Supremo Tribunal Federal. As assembleias legislativas, elas foram aparelhadas, né? Elas não conseguem mais ser independentes, elas não conseguem mais ser livres para derrubar a decisão dos seus governadores. O povo que tenta trabalhar não está conseguindo, está sendo preso, né? Outros simplesmente desistem de viver e cometem suicídio. Nós estamos em plena época de comunismo em um governo conservador, e não por culpa do presidente da República, do seu governante, mas sim porque a esquerda, ela se utilizou dessa situação, não só a esquerda, mas todos os setores da esquerda em geral, desde da social-democracia até a mais revolucionária, ocupou todos esses espaços, está tirando do povo cada vez mais a sua liberdade. Mas qual que é a luta, Tef? Eu acredito que nos momentos mais difíceis da história do Brasil, nos momentos mais difíceis da história do nosso país, o povo sempre foi aquele que nos deu o norte de como seguir, de como conquistar. Foi assim em todos os casos que aqui eu especifiquei. A Revolução de 1932, a Contra-Revolução de 64, a derrubada do PT do poder em 2016, nós conseguimos fazer qualquer coisa, não importa qual ruim e qual dificultosa seja a situação. O Brasil, ele tem uma sina de conseguir se recuperar de forma extraordinária de uma situação difícil, porque o seu povo é um povo de coragem, porque o seu povo é um povo que não se submete às vontades dos seus governantes de forma cega. O seu povo é um povo que sempre vai se posicionar independente de qualquer coisa. E eu espero que essa esperança, ela não seja de forma alguma ovacionada agora, que ela não seja nublada, que ela não seja apagada, mas que continue, por mais que a situação seja contra nós, por mais que a situação pareça impossível, nós sempre vamos conseguir reverter isso. E eu sei que agora mais do que nunca nós podemos e nós vamos reverter isso, né? E olha, quando tudo isso passar, quando essa quarentena passar, no dia que isso daqui acabar, né, e nós tivermos ter
a oportunidade de vir às ruas novamente, eu juro por Deus que eu não vou descansar, e eu vou lutar lado a lado, do lado do povo, para a retirada do poder de cada agente político, não só governador, mas de cada autoridade pública que ousou utilizar desse momento para pisar em cima do povo, para fortalecer o Estado e para acabar com os nossos direitos fundamentais, principalmente o direito de falar e o direito de ser ouvido. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado o nosso convite, ter dado a cara a tapa, né, vindo aqui com a cara e com a coragem, contar o que você está fazendo, como você está sofrendo lá dentro, porque é difícil, sabe? É difícil a sua luta, tanto com as outras pessoas lá que são seus pares, que tentam te boicotar, é difícil em relação à imprensa que tenta te boicotar. Então, assim, é muita gente torcendo contra. Então, é muito importante que você venha aqui, que você fale mesmo. Agradecer pela oportunidade, Tef, de estar conversando aqui com você e com o pessoal que assiste o canal do Vista Pátria. Que Deus abençoe a todos vocês. É sempre um carinho muito grande. Podem contar sempre comigo. Muito obrigado a todos vocês. Eu não vejo a hora de poder voltar aqui a uma nova entrevista, tá bom? Tomara que isso fique corriqueiro. Então, pessoal, essa foi a entrevista com o deputado estadual Douglas Garcia. Lembrando que se você quiser acompanhar essa entrevista aqui na íntegra, é só assinar aí o canal de membros aqui do Vista Pátria. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria. Eu sou a Tef Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje.